O medo é uma das armas mais antigas que o inimigo usa contra os filhos de Deus. Desde o jardim do Éden, quando Adão disse: "Ouvi a tua voz no jardim e tive medo", o temor tem sido uma porta de entrada para a desobediência e a distância de Deus. Mas a palavra do Senhor está repleta de antídotos poderosos contra o medo. Ao longo das Escrituras, Deus repete mais de 300 vezes a ordem "não temas". Não é um conselho, é uma ordem direta do teu comandante celestial. Quando Josué estava prestes a entrar na terra prometida, Deus lhe disse no capítulo 1, versículo 9: "Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares." Esta promessa não era só para Josué, é para ti também nesta manhã. Deus está contigo em cada lugar que pisares hoje. A fé verdadeira não é a ausência de medo, mas a decisão de confiar em Deus apesar do medo. Quando Pedro caminhou sobre as águas, ele tinha medo das ondas, mas manteve os olhos em Jesus e fez o impossível. Só quando desviou o olhar para as circunstâncias é que começou a afundar. Hoje vamos fixar os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e vamos caminhar sobre as águas turbulentas da vida com a certeza de que Ele nos sustém. A tua fé vai crescer quando alimentares a tua alma com a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, conforme Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos apresentamos diante do teu trono de graça nesta manhã sagrada. Reconhecemos que tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. Senhor, neste momento vimos quebrar todo o medo que tem atormentado os teus filhos. Quebramos o medo do futuro, o medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo da solidão, o medo da doença, o medo da morte. Declaramos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pai, a tua palavra diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que não nos deste espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Então, reivindicamos esta verdade sobre as nossas vidas agora mesmo. Que o teu Espírito Santo encha cada coração com coragem sobrenatural. Senhor, lembramos da promessa que fizeste no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Hoje, caminhamos com a certeza absoluta de que não estamos sozinhos. Senhor Jesus, tu disseste aos teus discípulos em João, capítulo 14, versículo 27, "Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Reivindicamos esta paz que excede todo o entendimento. Que esta paz inunde os nossos corações neste momento e expulse toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o temor. Pai, fortalece a nossa fé nesta manhã. Que a nossa fé não esteja fundamentada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Lembramos de Abraão, que não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Que também nós sejamos plenamente convencidos de que o que prometeste és poderoso para cumprir. Senhor, para aqueles que acordaram hoje com o coração cheio de medo, toca-os agora com o teu amor perfeito, porque o amor perfeito lança fora todo o temor, conforme 1 João capítulo 4, versículo 18. Que sintam o teu abraço paternal que acalma toda a tempestade interior. Pai Celestial, declaramos a tua soberania sobre todas as áreas das nossas vidas.
Tu és Senhor sobre as nossas finanças, sobre a nossa saúde, sobre os nossos relacionamentos, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos sonhos. Nada escapa ao teu controle, nada te surpreende, nada é impossível para ti. Quando o medo sussurra, e se isso acontecer, a tua palavra responde: mesmo que isso aconteça, eu estarei contigo. Senhor, fortalece os joelhos vacilantes e as mãos descaídas. Levanta os que estão abatidos pela ansiedade. Restaura a esperança nos corações desesperançados. Que hoje seja um dia de vitória sobre o medo, um dia onde a fé triunfa sobre todas as circunstâncias adversas. Pai, lembramos das palavras do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esta promessa é para nós hoje. Senhor, quebramos agora todo o medo relacionado com a saúde. Para aqueles que temem o diagnóstico médico, que aguardam resultados de exames, que enfrentam tratamentos difíceis, declaramos cura e restauração. Tu és Jeová Rafá, o Deus que nos sara. A tua palavra diz, em Êxodo capítulo 15, versículo 26, que se ouvirmos atentamente a tua voz e fizermos o que é reto diante dos teus olhos, nenhuma enfermidade porás sobre nós. Confiamos na tua bondade e no teu poder curador. Pai, quebramos o medo financeiro que tanto atormenta os teus filhos. O medo de não ter suficiente, de perder o emprego, de não conseguir pagar as contas. Lembramos que tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. A tua palavra promete em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Confiamos que não faltará o pão de cada dia. Senhor Jesus, quebramos o medo da rejeição, que faz com que as pessoas escondam quem realmente são, que busquem a aprovação humana acima da tua aprovação. Pai, ajuda-nos a lembrar que a nossa identidade não está no que os outros pensam de nós, mas no que tu dizes sobre nós. Tu nos chamas de filhos amados, de escolhidos, de preciosos aos teus olhos. Se tu és por nós, quem será contra nós? A tua palavra diz em Romanos, capítulo 8, versículo 31, que esta verdade se enraize profundamente nos nossos corações. Pai, quebramos o medo da solidão que tanto aflige os corações neste tempo. Para aqueles que se sentem sozinhos, abandonados, incompreendidos, declaramos a tua presença constante. Tu prometeste em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Senhor, que sintam a tua companhia real e transformadora neste dia. Que saibam que nunca estão sozinhos, porque tu habitas neles pelo teu Espírito Santo. Pai Celestial, quebramos o medo que vem das notícias, das crises mundiais, das guerras e rumores de guerras. Senhor, tu nos advertiste em Mateus capítulo 24 que estas coisas aconteceriam, mas também disseste para não nos alarmarmos. Tu continuas no controle, sentado no teu trono, governando sobre todas as nações. Nada escapa à tua vista, nada frustra os teus planos. Que tenhamos paz no meio do caos mundial, sabendo que o nosso refúgio está em ti. Senhor, fortalece a nossa fé através da meditação na tua palavra. Que sejamos como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas do Salmo 1, que dá fruto no tempo certo e cuja folha não murcha. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pai, quando o medo vier como uma inundação, que o teu Espírito levante um estandarte contra ele. Que lembremos das tuas promessas, dos teus feitos maravilhosos, da tua fidelidade ao longo das gerações. Senhor,
quebramos o medo relacionado com os nossos filhos, o medo de que se desviem do caminho, de que sofram, de que sejam influenciados negativamente pelo mundo. Pai, colocamos os nossos filhos nas tuas mãos, confiando na promessa de Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dela. Senhor, coloca um cerco de proteção angelical ao redor deles. Que os teus anjos acampem ao redor dos nossos filhos e os livrem de todo mal. Pai, quebramos o medo do amanhã. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 34, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Senhor, ajuda-nos a viver um dia de cada vez, confiando que assim como cuidaste de nós hoje, cuidarás de nós amanhã. A tua misericórdia se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade conforme Lamentações, capítulo 3, versículo 23. Pai amado, quebramos agora o medo que vem dos traumas do passado. Para aqueles que foram feridos, abusados, traídos, abandonados e que carregam cicatrizes profundas que geram medo no presente, declaramos cura e restauração total. Senhor, Tu és perto dos quebrantados de coração e salvas os contritos de espírito, conforme o Salmo 34, versículo 18. Toca estas feridas com o Teu bálsamo curador. Que o passado não tenha mais poder sobre o presente. Que sejam livres para viver plenamente no hoje, sem as correntes do ontem. Pai, fortalece a nossa fé através do testemunho. Que lembremos das vezes em que nos livraste, das portas que abriste, das provisões que enviaste, das orações que respondeste. Que estes testemunhos sejam pedras de memorial que fortaleçam a nossa confiança em Ti para os desafios presentes. Senhor, assim como os israelitas levantaram pedras do Jordão para lembrar da fidelidade de Deus, que também nós recordemos constantemente das Tuas maravilhas. Senhor Jesus, quebramos o medo da morte. Para aqueles que acordam aterrorizados com a ideia da morte, seja a própria ou de entes queridos, declaramos a vitória que Tu conquistaste na cruz. Onde está, ó morte, a Tua vitória? Onde está, ó morte, o Teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 a 57. Senhor, para os que creem em Ti, a morte não é o fim, mas o começo da eternidade na Tua presença. Que esta verdade traga paz profunda aos corações. Pai, quebramos o medo que impede as pessoas de cumprirem o chamado que Tu colocaste sobre as suas vidas. O medo de não serem suficientes, de não terem capacidade, de não terem recursos. Lembramos de Moisés que disse, quem sou eu para ir a Faraó? E Tu respondeste, eu serei contigo. A suficiência não vem de nós, mas de Ti. Pai Celestial, fortalece a fé dos que estão neste momento atravessando o vale mais escuro das suas vidas. Para os que perderam entes queridos, os que enfrentam divórcio, os que perderam o emprego, os que viram sonhos desmoronarem, declaramos que Tu és o Deus da restauração. Tu transformas o luto em dança, as cinzas em beleza, o espírito angustiado em vestes de louvor, conforme Isaías capítulo 61, versículo 3. Senhor, que vejam que este vale não é permanente, que há uma saída, que Tu estás preparando algo novo. Pai, quebramos o medo paralisante que impede as pessoas de tomar decisões. Senhor, dá-nos sabedoria, pois Tu prometeste em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Confiamos que nos guiarás nas decisões certas, que tenhamos paz no coração quando for a Tua vontade e inquietação quando não for. Senhor, quebramos o medo de decepcionar a Ti.
Para aqueles que carregam culpa, que sentem que falharam muito, que pensam que não são dignos do teu amor, declaramos o teu perdão completo. Se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, conforme 1 João capítulo 1, versículo 9. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pai, ajuda-nos a receber o teu perdão e a perdoarmos-nos a nós mesmos. Senhor, fortalece a nossa fé através da comunhão com outros crentes. Que não caminhemos sozinhos nesta jornada, mas que nos edifiquemos mutuamente, oremos uns pelos outros, carreguemos os fardos uns dos outros. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, ali tu estás no meio deles, conforme Mateus, capítulo 18, versículo 20. Que experimentemos o poder da comunhão genuína. Pai amado, quebramos todo medo irracional que não tem fundamento na realidade, mas que ainda assim atormenta. Fobias, pânicos, terrores noturnos, ansiedades generalizadas. Senhor, tu não nos deste espírito de medo. Expulsa agora mesmo todo espírito maligno que opera através do medo. Declaramos liberdade total, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo ocupe cada espaço das nossas mentes e corações. Pai, fortalece a nossa fé através do jejum e da oração. Que busquemos a tua face com intensidade, que nos consagremos a ti, que nos apartemos das distrações para ouvir a tua voz. Senhor, há vitórias que só vêm com oração e jejum. Dá-nos disciplina espiritual para buscar-te de todo o coração. Que sejamos guerreiros de oração que prevalecem no mundo espiritual. Pai, que a nossa fé não vacile mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias às tuas promessas. Senhor Jesus, quebramos o medo que vem da falta de controle. Vivemos numa época onde tanto está fora do nosso controle, e isso gera ansiedade profunda. Pai, ajuda-nos a entregar nas tuas mãos o que não podemos controlar. Que aprendamos a confiar mesmo quando não compreendemos. Os teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Os teus caminhos mais altos que os nossos caminhos, conforme Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Confiamos que tu vês o quadro completo que nós não vemos. Senhor, quebramos o medo que vem da comparação. Quando nos comparamos com outros e sentimos que não somos suficientes, que não alcançamos o mesmo, que ficamos para trás. Pai, ajuda-nos a lembrar que cada um tem a sua própria jornada, o seu próprio tempo, o seu próprio chamado. Tu não nos comparas com ninguém. Tu nos amas individualmente com amor eterno. Pai Celestial, fortalece a fé dos jovens que enfrentam pressões enormes neste mundo. Pressão acadêmica, pressão social, pressão para se conformarem com valores contrários aos teus. Senhor, dá-lhes coragem para serem diferentes, para nadarem contra a corrente, para permanecerem firmes na fé. Que sejam como Daniel, que propôs no seu coração não se contaminar. Que sejam como José, que fugiu da tentação, mesmo que isso lhe custasse a prisão. Pai, levanta uma geração de jovens corajosos que não temem declarar a sua fé. Senhor, quebramos o medo relacionado com os nossos dons e talentos, o medo de usar os dons que tu nos deste, de falhar publicamente, de ser criticados. Pai, ajuda-nos a lembrar da parábola dos talentos. Tu não esperas que tenhamos sucesso em tudo, mas esperas que sejamos fiéis em usar o que nos deste. Que não enterremos os nossos talentos por medo. Senhor, quebramos o medo da vulnerabilidade, o medo de abrir o coração, de mostrar fraqueza, de pedir ajuda. Pai, a tua força se aperfeiçoa na fraqueza, conforme 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Quando somos fracos, então somos fortes em ti. Que tenhamos a humildade de reconhecer que precisamos de ti, que precisamos dos outros, que não conseguimos sozinhos. Senhor, que haja transparência genuína nas nossas vidas. Pai, fortalece a nossa fé através do louvor.
Que louvemos mesmo na adversidade, que cantemos mesmo na prisão, como Paulo e Silas, que bendigamos o teu nome mesmo quando não entendemos. O louvor é uma arma poderosa que quebra cadeias, derruba muralhas, afasta o inimigo. Que sejamos um povo de louvor que vive na atmosfera da tua presença. Senhor, que o nosso louvor seja genuíno, que venha do coração, que seja um sacrifício de gratidão. Pai amado, quebramos o medo que paralisa os casamentos. O medo da traição, o medo do abandono, o medo de não ser amado. Senhor, cura os casamentos feridos. Restaura a confiança onde foi quebrada. Ensina os cônjuges a amarem como tu amas, incondicionalmente, sacrificialmente. Que os casamentos sejam fortalezas de fé, onde ambos se apoiam mutuamente na jornada espiritual. Pai, protege as famílias do inimigo que vem para roubar, matar e destruir. Coloca um cerco de proteção ao redor de cada lar representado aqui. Senhor, quebramos todo o medo relacionado com o ministério e o serviço a Ti. O medo de não ser eloquente como Moisés temia, o medo de ser jovem demais como Jeremias pensava, o medo de ser inadequado. Pai, Tu não chamas os capacitados, Tu capacitas os chamados. Se nos chamaste, darás tudo o que precisamos para cumprir o chamado. Senhor Jesus, fortalece a nossa fé para crermos no impossível. Que sejamos como Abraão, que creu contra a esperança, que chamou as coisas que não são como se fossem. Pai, dá-nos fé para ver além do natural, para crer nas Tuas promessas, mesmo quando tudo indica o contrário. Que sejamos pessoas de fé que movem montanhas, que acreditam que nada é impossível para Ti. Senhor, quebramos todo medo que tem raiz em mentiras do inimigo. Satanás é o pai da mentira, e ele planta pensamentos de medo, de dúvida, de desespero. Mas nós declaramos a verdade da Tua palavra, que destrói toda a fortaleza mental. Que conheçamos a verdade e a verdade nos liberte, conforme João, capítulo 8, versículo 32. Pai, enche-nos com o conhecimento da Tua palavra, para que possamos discernir entre a mentira e a verdade, entre a voz do inimigo e a Tua voz. Que sejamos sábios e vigilantes. Pai Celestial, quebramos agora o medo relacionado com a velhice. O medo de ser um fardo, de perder a autonomia, de ser esquecido. Senhor, a Tua palavra promete em Isaías capítulo 46, versículo 4. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Eu vos criei, eu vos levarei, sim, eu vos carregarei e vos livrarei. Tu não nos abandonas na velhice, pelo contrário, continuas a carregar-nos. Que os idosos sintam a Tua presença constante e o Teu cuidado amoroso. Pai, honra aqueles que têm servido fielmente ao longo dos anos. Que vejam fruto do seu trabalho, que vejam filhos e netos caminhando contigo. Senhor, fortalece a fé dos empresários e empreendedores que enfrentam incertezas econômicas. O medo de falir, de perder tudo, de não conseguir sustentar os funcionários. Pai, Tu és o dono de tudo, o ouro e a prata são Teus. Confiamos que guiarás os negócios, que darás sabedoria nas decisões, que abrirás portas de oportunidade. Senhor, quebramos o medo que vem das palavras negativas que outros proferiram sobre as nossas vidas, maldições, profecias falsas, palavras de desânimo e derrota. Pai, declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, Tu a condenarás conforme Isaías capítulo 54, versículo 17. Cancelamos toda palavra negativa em nome de Jesus e declaramos bênção, prosperidade, saúde e vida abundante. Que as palavras da Tua boca prevaleçam sobre qualquer palavra humana. Pai, fortalece a nossa fé através do estudo sistemático da Tua palavra. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Que meditemos na Tua lei de dia e de noite, como o Salmo 1 nos ensina.
Senhor, que a tua palavra habite ricamente em nós, que seja o fundamento de todas as nossas decisões, que seja a lente através da qual vemos o mundo. Senhor Jesus, quebramos o medo da escassez. O medo de não ter suficiente, de faltar, de passar necessidade. Pai, tu alimentaste 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Tu fizeste o azeite da viúva multiplicar-se. Tu proveste maná no deserto por 40 anos. O mesmo Deus de provisão de ontem é o nosso Deus hoje. Confiamos que não faltará o necessário. A tua palavra diz no Salmo 37, versículo 25: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua semente a mendigar o pão. Senhor, que descansemos nesta promessa. Pai, quebramos o medo que paralisa os estudantes, o medo de reprovar, de não conseguir alcançar os objetivos acadêmicos, de decepcionar os pais. Senhor, dá-lhes sabedoria, dá-lhes capacidade de aprendizagem, dá-lhes memória e compreensão. Que se lembrem de Daniel, que era 10 vezes mais sábio, porque Deus estava com ele. Pai Celestial, fortalece a fé dos missionários que servem em campos difíceis. Aqueles que enfrentam perseguição, hostilidade, perigo real por causa do Evangelho. Senhor, protege-os sobrenaturalmente. Que sejam como Paulo, que disse em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que tenham esta convicção inabalável que nada pode separá-los do teu amor. Pai, levanta mais trabalhadores para a tua seara, pessoas dispostas a deixar o conforto para levar o Evangelho aos confins da terra. Senhor, quebramos o medo relacionado com a aparência física. A pressão de corresponder a padrões irreais de beleza que gera insegurança profunda. Pai, ajuda-nos a lembrar que fomos criados à tua imagem e semelhança, que somos formosamente e maravilhosamente feitos, conforme o Salmo 139, versículo 14. Que o nosso valor não esteja na aparência externa, mas no caráter interno. Senhor, quebramos o medo das mudanças. Mudança de cidade, de emprego, de fase da vida. O ser humano tende a resistir à mudança porque representa o desconhecido. Pai, ajuda-nos a lembrar que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando tudo muda ao nosso redor, Tu permaneces constante. Que tenhamos a flexibilidade de Abraão, que saiu da sua terra sem saber para onde ia, mas confiando que Tu o guiavas. Senhor, que vejamos as mudanças não como ameaças, mas como oportunidades de crescimento e de ver a Tua fidelidade de formas novas. Pai, fortalece a fé dos profissionais de saúde que lidam diariamente com sofrimento e morte. Médicos, enfermeiros, técnicos que carregam o peso de vidas nas suas mãos. Senhor, dá-lhes sabedoria, dá-lhes compaixão, dá-lhes resistência física e emocional. Que vejam o seu trabalho como ministério, como extensão das tuas mãos curadoras. Pai amado, quebramos o medo de não ser suficientemente bom para Ti. A mentalidade de performance que nos faz pensar que precisamos ganhar o Teu amor. Senhor, ajuda-nos a entender que o Teu amor é graça, é imerecido, é incondicional. Não há nada que possamos fazer para Te fazer amar-nos mais, e nada que façamos Te fará amar-nos menos. Que descansemos neste amor que excede todo o entendimento. Pai, liberta-nos da escravidão do perfeccionismo que nunca está satisfeito, que sempre vê defeitos, que rouba a alegria. Senhor, quebramos o medo relacionado com tecnologia e avanços que não compreendemos. Vivemos numa época de mudanças tecnológicas rápidas que podem gerar insegurança, especialmente nos mais velhos. Pai, dá-nos sabedoria para usar a tecnologia como ferramenta e não como ídolo. Que não sejamos dominados por ela, mas que a dominemos para a Tua glória.
Senhor Jesus, fortalece a nossa fé para perseverarmos até o fim. Que não sejamos como aqueles que começam bem, mas desistem no meio do caminho. Que sejamos fiéis até a morte para receber a coroa da vida, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Pai, quando vier o cansaço, quando vier o desânimo, quando vier a vontade de desistir, renova as nossas forças. Que sejamos como águias que se remontam com asas, que correm e não se cansam, que caminham e não desfalecem, conforme Isaías capítulo 40, versículo 31. Senhor, quebramos o medo do silêncio de Deus, aqueles momentos em que oramos e parece que Tu não respondes, que o céu está fechado. Pai, ajuda-nos a confiar que mesmo no silêncio Tu estás trabalhando, que os Teus planos continuam em movimento, que não nos esqueceste. Pai Celestial, quebramos o medo relacionado com a sexualidade, as confusões de identidade, as tentações, as feridas de abusos passados. Senhor, Tu criaste a sexualidade como algo bom dentro do contexto do casamento. Restaura o que foi distorcido pelo pecado e pela cultura. Cura as feridas profundas daqueles que foram abusados sexualmente. Que encontrem em Ti a restauração da dignidade, da pureza, da capacidade de confiar novamente. Pai, protege as crianças e adolescentes da exposição precoce a conteúdos inadequados. Dá sabedoria aos pais para educarem os filhos nesta área tão delicada. Senhor, fortalece a fé dos que lutam contra vícios, vícios de substâncias, de comportamentos, de pensamentos. Pai, Tu és mais forte que qualquer vício. Declaramos liberdade total em nome de Jesus, que o poder do Teu Espírito quebre toda a cadeia, que a verdade liberte os cativos. Senhor, quebramos o medo que vem de experiências traumáticas. Acidentes, violência, desastres naturais que deixam marcas profundas. Pai, Tu és especialista em curar o que está quebrado. Restaura a paz interior, remove os pesadelos, tira as memórias intrusivas. Que possam lembrar sem dor, que possam viver plenamente no presente sem ser prisioneiros do passado. Senhor, envia conselheiros cristãos capacitados para ajudar no processo de cura. Pai, fortalece a nossa fé através do serviço ao próximo. Quando saímos de nós mesmos para abençoar outros, a nossa própria fé cresce. Que sejamos as mãos e os pés de Jesus neste mundo. Que pratiquemos a religião pura e sem mácula, que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, conforme Tiago, capítulo 1, versículo 27. Pai amado, quebramos o medo da insignificância. O sentimento de que a nossa vida não importa, de que não fazemos diferença, de que somos apenas mais um. Senhor, Tu conheces cada um pelo nome. Cada cabelo da nossa cabeça está contado. Até os pardais não caem sem que Tu saibas. E nós valemos muito mais que muitos pardais, conforme Mateus, capítulo 10, versículos 29 a 31. Que saibamos que somos significativos para Ti, que temos um propósito único, que fomos criados para um tempo como este. Senhor, quebramos o medo relacionado com o mundo espiritual. O medo de demônios, de maldições, de feitiçaria. Pai, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, conforme 1 João, capítulo 4, versículo 4. Nenhuma arma espiritual prevalece contra os que estão cobertos pelo sangue de Jesus. Senhor Jesus, fortalece a fé dos que trabalham em ambientes hostis à fé cristã. Locais onde são ridicularizados pela crença, onde enfrentam discriminação, onde têm que esconder a fé. Pai, dá-lhes coragem para serem luz nestas trevas. Que sejam como Daniel na Babilônia, que manteve a sua fé mesmo sob ameaça de morte. Senhor, protege os seus empregos, promove-os, exalta-os diante dos que os oprimem. Que vejam que honrar a Ti nunca resulta em perda, mas sempre em ganho. Pai,
quebramos o medo relacionado com conflitos, o medo de confrontar quando necessário, de estabelecer limites saudáveis, de dizer não. Senhor, dá-nos sabedoria para saber quando falar e quando calar, quando confrontar e quando deixar passar. Que sejamos pacificadores, mas não evitadores de conflito. Que busquemos a paz, mas nunca à custa da verdade. Pai Celestial, quebramos o medo que vem da falta de educação formal. Aqueles que se sentem inferiores por não terem estudos, que pensam que não podem ser usados por Ti. Senhor, Tu usaste pescadores iletrados para virarem o mundo de ponta cabeça. A sabedoria que vem de Ti é superior a qualquer diploma humano. Que saibam que Tu não chamas os qualificados, Tu qualificas os chamados. Pai, dá oportunidades de aprendizagem para aqueles que desejam estudar, mas não têm recursos. Abre portas de bolsas, de cursos, de capacitação. Senhor, fortalece a nossa fé através do testemunho ousado. Que não tenhamos vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme Romanos capítulo 1, versículo 16. Que sejamos testemunhas corajosas de Jesus em todo tempo e lugar. Senhor, quebramos o medo relacionado com a injustiça. Quando vemos o mal prosperar e o justo sofrer, pode gerar revolta e medo de que não há justiça. Pai, ajuda-nos a lembrar que Tu és justo juiz. Pode parecer que o mal prevalece temporariamente, mas Tu tens a última palavra. Virá o dia em que toda injustiça será corrigida, toda lágrima será enxugada, todo mal será punido. Que confiemos na Tua justiça perfeita, mesmo quando a justiça humana falha. Senhor, dá-nos paciência para esperar pelo Teu tempo. Pai, quebramos o medo de ser diferente. Numa sociedade que pressiona para a conformidade, ser diferente gera ansiedade. Senhor, Tu nos chamas para sermos sal e luz, e isso implica ser diferente. Que tenhamos coragem de nadar contra a corrente, de manter os nossos valores, mesmo quando somos minoria. Pai amado, fortalece a fé dos que sofrem de doenças mentais. Depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia e outras condições que são tão reais quanto doenças físicas. Senhor, remove o estigma, traz compreensão, envia tratamento adequado. Que saibam que ter uma doença mental não é falta de fé, não é pecado, não é fraqueza de caráter. Tu os amas completamente e estás com eles na luta. Pai, levanta profissionais de saúde mental cristãos que possam tratar o corpo e ministrar a alma simultaneamente. Senhor, quebramos o medo relacionado com herança genética. O medo de desenvolver as mesmas doenças dos pais, de repetir os mesmos erros, de estar condenado pelo DNA. Pai, Tu és Deus de gerações e podes quebrar ciclos negativos. Declaramos que as maldições geracionais são quebradas em nome de Jesus. Senhor Jesus, quebramos o medo do julgamento dos outros, a preocupação excessiva com o que pensam de nós, que nos paralisa e nos impede de sermos autênticos. Pai, ajuda-nos a lembrar que só há um juiz e esse és Tu. Se vivemos para agradar aos homens, não somos servos de Cristo, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 10. Que busquemos a Tua aprovação acima de qualquer aprovação humana. Senhor, liberta-nos da prisão da opinião alheia. Pai, fortalece a nossa fé para crermos em milagres. Vivemos numa época de ceticismo, onde até cristãos duvidam do sobrenatural. Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que fizeste nos tempos bíblicos, podes fazer hoje. Que tenhamos fé para pedir o impossível, para esperar o extraordinário, para crer no milagroso. Senhor, quebramos o medo relacionado com talentos artísticos. Músicos, pintores, escritores, atores cristãos que temem usar a arte para Ti, que sentem que a arte não é ministério válido. Pai, Tu és o Criador Supremo e nos fizeste criativos à Tua imagem.
Usa os artistas cristãos para alcançar corações que sermões não alcançam. Que a arte cristã seja excelente, que glorifique o teu nome, que transforme cultura. Senhor, levanta uma geração de artistas ungidos que invadam todas as esferas da sociedade com o Evangelho através da arte. Pai, fortalece a fé dos que servem em ministérios de libertação. Aqueles que enfrentam diretamente as forças das trevas para libertar cativos. Senhor, reveste-os com a armadura completa de Deus, que usem com autoridade o nome de Jesus, que está acima de todo nome. Pai amado, quebramos o medo relacionado com a alimentação. Transtornos alimentares, anorexia, bulimia, compulsão alimentar que destroem vidas. Senhor, cura a relação com a comida. Que vejamos o alimento como dádiva tua para nutrir o corpo que é templo do Espírito Santo. Liberta os que estão presos em ciclos destrutivos. Envia tratamento, envia cura, envia libertação. Pai, restaura a imagem corporal distorcida, traz aceitação saudável, remove a obsessão. Senhor, quebramos todo o medo relacionado com dons espirituais. O medo de operar nos dons que tu deste, de profetizar, de orar por cura, de usar a autoridade espiritual. Pai, dá-nos ousadia para fluir nos dons. Não nos deste espírito de covardia. Que busquemos com zelo os melhores dons e que os usemos para a edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus, fortalece a nossa fé para o que vem pela frente. Não sabemos o que o futuro reserva, mas sabemos quem segura o futuro. Que caminhemos com confiança, não nas circunstâncias, mas em Ti que és imutável. Que a nossa fé seja como âncora da alma, segura e firme, que nos mantém estáveis quando as tempestades vierem. Pai, prepara-nos para sermos fiéis, mesmo se vier perseguição, mesmo se vier tribulação, mesmo se vier provação extrema. Que sejamos contados dignos de sofrer pelo nome de Jesus, se for necessário. Senhor, que a nossa fé não esteja fundamentada em bênçãos materiais, mas no relacionamento contigo. Que te amemos não pelo que nos dás, mas por quem tu és. Que possamos dizer como Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 18. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pai Celestial, quebramos o medo relacionado com heranças e legado. O medo de não deixar nada significativo, de ser esquecido, de que a vida não teve importância. Senhor, o maior legado que podemos deixar não é material, mas espiritual. Que investamos em relacionamentos, em discipulado, em transmitir a fé às próximas gerações. Que sejamos como Timóteo, que teve fé transmitida pela avó Lloyd e pela mãe Eunice, conforme 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Pai, ajuda-nos a viver de forma que, quando partirmos, deixemos saudades santas, memórias abençoadas, exemplos dignos de serem seguidos. Senhor, que o nosso legado seja uma fé autêntica que inspirou outros a buscarem-te. Pai, fortalece a fé dos que trabalham com crianças, professores de escola dominical, líderes de ministério infantil, pais e avós. Senhor, é na infância que se formam as bases da fé. Dá sabedoria para plantar sementes que darão fruto eterno. Senhor, quebramos o medo relacionado com mudanças climáticas e catástrofes ambientais. O medo do futuro do planeta, que pode gerar ansiedade paralisante, especialmente nos jovens. Pai, Tu és Criador e sustentador de todas as coisas. Sim, devemos ser mordomos responsáveis da criação, mas não devemos viver aterrorizados. Tu continuas no controle e todas as coisas caminham para o cumprimento do Teu plano soberano.
Que tenhamos equilíbrio entre responsabilidade ambiental e confiança na tua providência. Senhor, usa cristãos em posições de influência para promover políticas sábias de preservação. Pai, quebramos o medo relacionado com a própria salvação. Aqueles que duvidam se realmente são salvos, que vivem em insegurança espiritual constante. Senhor, a tua palavra diz em Romanos, capítulo 8, versículo 16, que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Pai amado, fortalece a fé dos que ministram em prisões, aqueles que levam esperança aos que a sociedade já desistiu. Senhor, tu vieste buscar e salvar o que se havia perdido. Ninguém está fora do alcance da tua graça. Que haja conversões genuínas nas prisões, que vidas sejam transformadas, que ex-presidiários sejam reintegrados na sociedade e se tornem testemunhos vivos do teu poder transformador. Pai, remove o estigma sobre os que têm passado criminal, mas que se arrependeram genuinamente. Dá-lhes oportunidades de recomeço. Senhor, quebramos o medo relacionado com pandemias e epidemias. O trauma recente que a humanidade passou deixou marcas profundas. Pai, tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. Confiamos na tua proteção, que não vivamos em medo constante de doenças, mas em fé na tua guarda. Senhor Jesus, quebramos o medo de evangelizar, o medo de ser rejeitado, ridicularizado, perseguido por falar de ti. Pai, dá-nos ousadia como deste aos apóstolos no livro de Atos. Que não nos envergonhemos do Evangelho, que sejamos testemunhas fiéis em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Senhor, enche-nos do teu Espírito Santo para testemunhar com poder. Que vidas sejam salvas através do nosso testemunho. Pai, levanta evangelistas nesta geração, pessoas com o dom específico de ganhar almas, que alcancem multidões para ti. Senhor, fortalece a fé dos novos convertidos, aqueles que acabaram de aceitar Jesus e enfrentam oposição da família, dos amigos, da sociedade. Pai, guarda-os, estabelece-os, conecta-os com comunidades cristãs saudáveis onde possam crescer. Pai Celestial, quebramos o medo relacionado com a liderança, o medo de assumir posições de liderança na igreja, no trabalho, na comunidade. Senhor, não nos chamas para a liderança porque somos perfeitos, mas porque és tu quem capacita. Moisés tinha medo, Jeremias tinha medo, Gideão tinha medo, mas tu os usaste poderosamente. Que não fujamos do chamado à liderança por insegurança. Dá-nos coragem para liderar com humildade, com serviço, com o exemplo de Jesus que lavou os pés dos discípulos. Pai, levanta líderes segundo o teu coração em todas as esferas da sociedade. Senhor, quebramos o medo relacionado com dinheiro e prosperidade. Alguns têm medo de prosperar pensando que dinheiro é mau. Pai, o dinheiro não é mau. O amor ao dinheiro é que é raiz de todos os males. Que prosperemos para ser bênção. Senhor, quebramos o medo de orar em público. Muitos têm fé genuína, mas tremem só de pensar em orar diante de outros. Pai, liberta-os desta inibição. Quando oramos, não é para impressionar pessoas, mas para falar contigo. Que haja simplicidade e autenticidade nas orações públicas. Que mais pessoas se disponham a orar nas reuniões, nos cultos, nas células. Pai, fortalece a fé dos intercessores. Aqueles que têm o chamado específico de orar, que passam horas na tua presença intercedendo pelos outros. Senhor, honra este ministério tão importante, mas muitas vezes invisível. Que vejam frutos das suas orações, que sejam encorajados a continuar, que nunca desistam de interceder. Pai, levanta uma geração de intercessores que façam diferença nas nações através da oração. Pai amado, quebramos o medo relacionado com dons de cura. Aqueles que têm este dom, mas temem usá-lo,
que tem medo de orar por alguém e a pessoa não ser curada. Senhor, a responsabilidade de curar é tua, não nossa. A nossa responsabilidade é obedecer e orar. Tu decides quando e como curar. Que haja ousadia para orar pelos enfermos, crendo que tu podes e queres curar. Que vejamos mais milagres de cura acontecendo através das mãos dos teus servos. Pai, restaura o ministério de cura na igreja que em muitos lugares foi negligenciado. Senhor, quebramos o medo relacionado com provisão na terceira idade. O medo de não ter recursos suficientes para a aposentadoria, de depender dos outros. Pai, tu prometes cuidar de nós até a velhice. Que sejamos sábios no planeamento, mas confiantes na tua provisão. Senhor Jesus, fortalece a fé dos que enfrentam processos judiciais, aqueles que estão em litígio, que aguardam sentenças, que dependem de decisões de juízes. Pai, tu és o juiz supremo. Que a justiça prevaleça. Dá sabedoria aos advogados cristãos, dá justiça aos juízes, dá paz aos que aguardam. Senhor, resolve as questões legais de forma favorável para os teus filhos. Onde houver injustiça, intervém sobrenaturalmente. Pai, quebramos o medo relacionado com acidentes, o medo de viajar, de dirigir, de voar. Senhor, coloca anjos ao nosso redor. O Salmo 91 promete que darás ordens aos teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Confiamos nesta proteção angelical. Que viajemos com paz, sabendo que estamos sob a tua guarda. Pai Celestial, quebramos o medo relacionado com dons proféticos, aqueles que recebem palavras de Deus, mas têm medo de profetizar. Senhor, não devemos desprezar as profecias conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Dá discernimento para saber quando é tua voz, coragem para falar o que recebes, humildade para submeter as profecias aos líderes. Que o dom profético seja restaurado na igreja com maturidade e responsabilidade. Pai, levanta profetas genuínos que falem a tua palavra com autoridade. Senhor, fortalece a fé dos que trabalham em missões transculturais. Aqueles que deixam a sua cultura para alcançar outras culturas com o Evangelho. Pai, dá-lhes capacidade de adaptação, de aprendizagem de línguas, de compreensão cultural. Protege-os em terras estrangeiras, abre portas para o Evangelho. Senhor, quebramos o medo relacionado com a educação dos filhos, o medo de falhar como pais, de não conseguir transmitir valores, de ver os filhos se desviarem. Pai, dá sabedoria aos pais. A tua palavra promete que se ensinarmos a criança no caminho em que deve andar, ainda quando for velha, não se desviará. Confiamos nesta promessa, que os pais sejam exemplos vivos da fé que professam. Senhor, protege as crianças de influências negativas, de conteúdos inadequados, de amizades destrutivas. Coloca pessoas boas no caminho delas, que reforcem os valores ensinados em casa. Pai, fortalece a fé dos adolescentes que enfrentam pressões imensas. Dá-lhes identidade firme em ti, que saibam quem são em Cristo, que não busquem aceitação nos lugares errados. Pai amado, quebramos o medo relacionado com a voz. Aqueles que têm medo de falar, de pregar, de ensinar. Senhor, Moisés disse que não era eloquente, mas tu disseste: quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar, conforme Êxodo capítulo 4, versículos 11 e 12. Que esta mesma promessa seja para todos que são chamados a falar em teu nome. Que não haja mais desculpas, mas obediência. Pai, unge pregadores e mestres da palavra, que preguem com unção, com autoridade, com clareza. Senhor, fortalece a fé dos que ministram libertação, aqueles que enfrentam demônios para libertar cativos. Pai, reveste-os de autoridade, que usem o nome de Jesus, que tem todo o poder.
que vejam cativos sendo libertos, vidas sendo restauradas. Senhor Jesus, quebramos o medo relacionado com testemunho pessoal. O medo de contar a própria história de conversão, de transparência sobre o passado. Pai, o nosso testemunho é poderoso. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz que vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Que não tenhamos vergonha do que tu nos tiraste. Que contemos abertamente como nos transformaste. Que o nosso testemunho inspire outros a buscarem a mesma transformação. Pai, usa as histórias de vida dos teus filhos para alcançar corações. Senhor, quebramos o medo relacionado com contribuição financeira. O medo de dizimar e ofertar quando as finanças estão apertadas. Pai, tu prometes em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que se trazemos os dízimos à casa do tesouro, abrirás as janelas do céu. Que confiemos nesta promessa. Pai celestial, fortalece a fé dos que enfrentam calúnias e difamações. Quando a reputação é atacada injustamente, quando mentiras são espalhadas, Senhor, tu és o nosso defensor. Não precisamos nos defender quando tu nos defende. Que confiemos que a verdade sempre vem à luz. Que não nos vingemos, mas entreguemos a causa nas tuas mãos. Pai, restaura reputações destruídas injustamente. Que a verdade brilhe mais forte que qualquer mentira. Senhor, quebramos o medo relacionado com o chamado missionário. Muitos sentem o chamado, mas têm medo de obedecer. Medo de deixar a família, o conforto, a segurança. Pai, dá coragem para obedecer. Que sejam como Isaías que disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, supre todas as necessidades dos que obedecem ao chamado missionário. Que não lhes falte nada. Senhor, quebramos o medo relacionado com o batismo. Aqueles que já aceitaram Jesus, mas têm medo de dar o passo do batismo. Pai, o batismo é ordenança tua, é declaração pública de fé. Que não haja mais adiamento. Que deem este passo de obediência. Senhor, prepara corações para batismos, que haja muitos batismos nas igrejas, que seja tempo de celebração de novas vidas em ti. Pai, fortalece a fé dos que servem em ministérios de restauração. Casamentos, vícios, traumas. Senhor, tu és especialista em restaurar o que está quebrado. Usa estes ministérios para trazer cura. Dá sabedoria aos conselheiros, dá paciência aos que ministram, dá perseverança aos que buscam restauração. Que vejam frutos do trabalho, que vejam vidas sendo reconstruídas. Pai amado, quebramos o medo relacionado com dons musicais. Aqueles que têm talento para música, mas têm medo de usar no ministério. Senhor, a música é ferramenta poderosa de adoração e evangelização. Usa músicos ungidos para tocar corações, que componham cânticos novos, que ministrem com excelência, que glorifiquem o teu nome através da música. Pai, levanta uma geração de músicos cristãos que invadam a indústria musical secular com mensagens de fé. Senhor, quebramos o medo relacionado com dons de ensino. Aqueles que têm capacidade de ensinar a palavra, mas têm medo de começar. Pai, a igreja precisa de mestres que estudem profundamente a tua palavra, que ensinem com clareza, que formem discípulos, da unção de ensino, que sejam como Esdras, que tinha preparado o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar. Senhor Jesus, fortalece a fé dos que enfrentam perda de emprego, o medo do desemprego, da falta de renda, de não conseguir novo trabalho. Pai, tu és provedor. Abre portas de emprego, dá favor diante de empregadores, capacita para novas funções. Que este tempo de transição seja usado para buscar-te mais, para rever prioridades, para confiar mais profundamente. Senhor, envia o emprego certo, no tempo certo.
Pai, quebramos o medo relacionado com o empreendedorismo. Aqueles que têm ideias de negócio, mas têm medo de começar. Senhor, dá sabedoria para empreender, dá estratégias do céu, dá conexões certas, que sejam bem-sucedidos, não só financeiramente, mas em ser bênção através dos negócios. Que os negócios prosperem e glorifiquem o teu nome. Pai Celestial, quebramos o medo relacionado com adoção. Casais que desejam adotar, mas têm medo. Senhor, tu és pai de órfãos. Usa famílias cristãs para dar lares amorosos a crianças que precisam. Facilita os processos de adoção, remove burocracias desnecessárias, conecta crianças com as famílias certas, que haja mais adoções, que órfãos encontrem lares onde conheçam o teu amor. Pai, abençoa as famílias adotivas, dá sabedoria para lidar com traumas das crianças. Senhor, fortalece a fé dos que trabalham em abrigos e instituições de menores. Dá-lhes amor sobrenatural por cada criança, que sejam instrumentos de cura e esperança. Pai, transforma o sistema de acolhimento que seja mais humano, mais eficiente, mais centrado no bem-estar das crianças. Senhor, quebramos o medo relacionado com deficiências. Pais que descobrem que o filho tem deficiência, pessoas que adquirem deficiência por acidente ou doença. Pai, tu não cometes erros. Cada vida tem valor infinito, independente de capacidades físicas ou mentais. Dá graça para lidar com as limitações. Dá alegria no meio das dificuldades. Dá propósito. Que vejam que a deficiência não define a pessoa. Senhor, usa pessoas com deficiência para mostrar o teu poder, para testemunhar da tua graça. Pai, que a igreja seja inclusiva, que acolha e ministre a pessoas com deficiência, que haja ministérios específicos, adaptações necessárias. Senhor, fortalece a fé dos cuidadores, aqueles que cuidam de pessoas com deficiência ou doenças crônicas. Dá-lhes força física, emocional e espiritual. Que não se esgotem. Pai amado, encerramos esta oração poderosa declarando vitória total sobre o medo. Declaramos que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 37. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Declaramos que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. De quem temeremos? O Senhor é a força da nossa vida, de quem nos receamos, conforme Salmo 27, versículo 1. Senhor, que saiamos desta oração transformados, com fé renovada, com coragem redobrada, com paz que excede todo o entendimento. Que este dia seja diferente porque começamos orando, porque colocamos Deus em primeiro lugar, porque quebramos o medo e fortalecemos a fé. Pai, que a tua presença nos acompanhe ao longo de todo este dia, que sintamos que não estamos sozinhos em nenhum momento, que a cada passo saibamos que tu vais à nossa frente preparando o caminho. Oramos tudo isto em nome do Senhor Jesus Cristo, o nome acima de todo nome. Amém. Pai, agradecemos por este momento sagrado na tua presença. Obrigado por nos ouvires sempre, por nunca nos abandonares, por estares conosco em cada circunstância da vida. Obrigado porque não importa o que enfrentemos hoje, tu estarás ao nosso lado dando força, sabedoria e paz. Senhor, que vivamos este dia cheios de gratidão, conscientes de que somos abençoados, de que somos amados, de que temos um Pai Celestial que cuida de nós. Que cada manhã seja um novo começo, onde escolhemos colocar-te em primeiro lugar, onde escolhemos crer nas tuas promessas acima das circunstâncias, onde escolhemos caminhar em fé e não por vista. Obrigado pela tua fidelidade que se renova a cada amanhecer. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, eu te convido a fazer 3 coisas importantes.
Primeiro, escreve amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente de fé e para que eu saiba que oraste comigo. Segundo, compartilha este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de alento, com alguém que está lutando contra o medo, com alguém que precisa fortalecer a fé. Pode ser um familiar, um amigo, um colega. Tu nunca sabes como Deus pode usar esta mensagem para transformar a vida de alguém. E terceiro, se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora e ativa o sininho de notificações para receberes mais mensagens que vão edificar a tua fé, fortalecer o teu espírito e aproximar-te cada vez mais de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a tua vida neste dia e sempre. Que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Que caminhe confiante, sabendo que maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Vai em paz, vai em fé, vai na certeza de que o Senhor está contigo. Amém e amém. Amém e amém.